Oi, Fran, tudo bem? Eu sou a Maria Clara e junto com a Luana eu vou falar sobre os nucleotídeos, sobre o catabolismo e anabolismo deles. Antes de falar sobre os nucleotídeos, eu quero retomar sobre as células e as suas organelas. As células, então, têm as suas partes divididas entre os complexos supramoleculares, as macromoléculas, que seriam tipo DNA, proteína, celulose, e essas macromoléculas são divididas em unidades monoméricas. Essas unidades monoméricas são os nucleotídeos, aminoácidos e os açúcares, por exemplo. Então, por exemplo, do DNA, as unidades monoméricas são os nucleotídeos. A gente vai continuar falando então dos metabolismo de compostos nitrogenados, que são os aminoácidos e nucleotídeos, e eles são classificados como compostos nitrogenados porque possuem nitrogênio na sua estrutura. Então, os nucleotídeos vão possuir uma parte que é chamada de base nitrogenada, que possui nitrogênio, vai possuir uma parte que tem o grupo fosfato, e a terceira parte dos nucleotídeos é o açúcar. Para começar a falar então no metabolismo de nucleotídeos, a gente vai dividir eles entre nucleosídeos e nucleotídeos. Nucleosídeos são formados pelas bases nitrogenadas púricas ou perimídicas, que são ligadas a um açúcar por uma ligação beta-nitrogênio-glicosídica. Os nucleotídeos são nucleosídeos com a adição de um ou mais grupos fosfato ligados entre si, sendo que essa ligação de grupo fosfato pode ser classificada entre mono, di ou trifosfato. E os nucleotídeos e nucleosídeos podem ser diferenciados de acordo com o tipo de açúcar e o tipo de base nitrogenada. Dentre os tipos de açúcar, a gente tem ribonucleotídeos e desoxirribonucleotídeos. Os ribonucleotídeos contêm o açúcar ribose, que possui 5 carbonos e tem uma ligação no OH, e os desoxirribonucleotídeos possuem o açúcar desoxirribose, que possui também 5 carbonos, uma cadeia de 5 carbonos e uma ligação com o hidrogênio. Já as bases nitrogenadas se diferenciam entre pirimidinonucleotídeos e purinonucleotídeos. Os pirimidinonucleotídeos possuem apenas uma cadeia, um anel aromático, são estruturas menores, apesar do nome ser maior, e são diferenciadas entre citosina, uracila e timina. Os purinonucleotídeos possuem 2 anéis aromáticos, então a estrutura deles é maior, e são divididos entre guanina e adenina. Das diferenças estruturais, então, os nucleotídeos possuem fosfato, pentose e base nitrogenada. Os nucleosídeos não possuem o grupo fosfato, possuem apenas pentose e base nitrogenada. As bases nitrogenadas, então, desses nucleotídeos ou nucleosídeos são estruturas heterocíclicas. Hétero é de diferente, então é um ciclo, porém, dentro desse ciclo possuem átomos diferentes, elementos diferentes, nitrogenados, contém nitrogênio, e os anéis contêm carbono e outros elementos, por isso heterocíclicas. Agora eu vou falar então das bases nitrogenadas. Vamos começar então pela adenina, que é uma base nitrogenada que, quando ligada ao açúcar, ela vai se transformar em adenosina, que é um nucleosídeo. Esse nucleosídeo adenosina, quando ligado ao fosfato, vai se transformar em nucleotídeo, que é a adenosina monofosfato, ou AMP, mono de apenas um fosfato como ligação. A base nitrogenada guanina, então, vai se ligar a um açúcar e vai se transformar em guanosina, que é um nucleosídeo. Esse nucleosídeo guanosina vai se ligar a um fosfato, se transformando no nucleotídeo guanosina monofosfato, um fosfato apenas também. A base nitrogenada citosina vai se ligar ao açúcar, se transformando em nucleosídeo, se transformando em citidina. Essa citidina, que é o nucleosídeo, vai se ligar a um fosfato, se transformando em um nucleotídeo, que seria citidina monofosfato. A uracila vai se ligar ao açúcar, se transformando em nucleosídeo, virando a uridina. Essa uridina vai se ligar a um fosfato e vai se transformar no nucleotídeo uridina monofosfato. A timina também é uma base nitrogenada que vai se ligar a um açúcar, virando o nucleosídeo timidina. Essa timidina vai se ligar a um fosfato e vai se transformar no nucleotídeo timidina monofosfato. Agora eu vou falar sobre alguns tipos de nucleotídeos e suas funções. Como exemplo, a gente vai ter os nucleotídeos de DNA, que armazenam informações genéticas sobre aquela pessoa. A gente também tem o nucleotídeo do RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, que eles têm função de síntese de proteínas. O NADH, o FADH2, a coenzima A, eles são cofatores enzimáticos. O ATP e o GTP, eles são fonte de energia que são usados em processos que gastam energia. Eles também servem para fazer a regulação das enzimas alostéricas, que estão relacionadas ao metabolismo celular.
Mas onde que esses nucleotídeos estão localizados dentro da célula? Os nucleotídeos estão localizados em vários locais das células, como na matriz mitocondrial, no DNA mitocondrial, no citoplasma. O único lugar que ele não está localizado é na membrana plasmática. E como que a gente obtém nucleotídeos? Uma das formas da gente obter é pela alimentação. Então, quando a gente come, por exemplo, uma folha de alface, a gente está comendo nucleotídeos, porque a gente está comendo um tecido, né, de um ser vivo que contém células e nessas células contém nucleotídeos. Mas apesar de a gente adquirir pela alimentação, o nucleotídeo não é essencial que a gente consoma, porque a gente consegue produzir, né, o nosso corpo consegue produzir os nucleotídeos. Então, a ingestão de alimentos que contêm nucleotídeos, ela não é obrigatória. Então, a gente também tem nucleotídeos endógenos, né, que são produzidos pelo nosso corpo através da biossíntese. E como são digeridos os nucleotídeos dos alimentos que a gente consome? O DNA e o RNA, eles são moléculas muito grandes, então eles não conseguem ser digeridos no estômago, né? Eles são resistentes ao pH ácido do estômago, então eles vão ser digeridos no intestino. Então, o DNA ele vai ser degradado em desoxirribonucleotídeo e o RNA em ribonucleotídeo. Depois vai ser retirado o grupo fosfato. E aí eles viram desoxirribonucleosídeo e ribonucleosídeo. Depois eles vão ser quebrados em açúcar e base nitrogenada. Agora eu vou falar sobre o anabolismo de nucleotídeos. A síntese dos nucleotídeos ela ocorre em todas as células do nosso corpo. Primeiro eu vou falar da síntese dos ribonucleotídeos. Uma das maneiras dele ser sintetizado é pela via de novo, que é uma via universal, como por exemplo a glicólise, que também é considerada uma via universal. Então ela acontece em todas as espécies. Também tem a via de recuperação ou salvamento, em que se utiliza bases nitrogenadas prontas, que se ligam a um açúcar fosforilado e formam um nucleotídeo. Agora, observando aqui a via das pentoses, que é esse em verde, a gente consegue observar a formação do açúcar com o grupo fosfato, que a gente pode chamar de PRPP. E essa molécula, ela vai ser uma molécula precursora para a formação dos nucleotídeos. Então, a gente tem um açúcar com o grupo fosfato e para formar o nucleotídeo a gente vai precisar ainda de uma base nitrogenada. Agora a gente vai analisar essa parte do mapa. Primeiro a gente tem o RPP, que ele vai se juntar com o aminoácido glutamina, depois glicina, ácido fólico, glutamina, CO2, aspartato, ácido fólico e aí vai chegar no IMP. E a partir do IMP, a gente tem uma bifurcação. Então, o IMP ele pode dar origem ao AMP a partir do aspartato, ou ele pode dar origem ao GMP a partir do aminoácido glutamina. E a glutamina que forneceu o NH3 para a formação do GMP. Então, voltando nessa parte do mapa, a gente percebe a saída do PPI, porque aqui não tem, e a entrada do hidrogênio a partir da glutamina, que é ela que vai fornecer esse hidrogênio para a formação desse composto. E aqui a glicina ela forneceu esses compostos, o ácido fólico forneceu esse, e a glutamina forneceu esses nitrogênios. E aqui a gente tem o fechamento do anel, e aqui a gente tem a entrada do CO2, que ele entra nessa parte desse composto. E aqui, o aspartato, ele entra todo nessa parte aqui. E aí depois a gente tem a saída do fumarato. E a parte que sobrou do aspartato é essa daqui. E aqui a gente tem a formação do IMP, onde os dois anéis são fechados. Então, quando a gente vem por essa parte, a gente tem a entrada do aspartato, que ele tá aqui. Depois a gente tem a saída do fumarato. E o que sobra, novamente, do aspartato é esse NH. E quando a gente vem desse lado, a gente tem a entrada da glutamina, que ela vai ser inserida aqui. Então, a gente tem a síntese do AMP e do GMP. Então, o AMP, ele forma ADP e depois ATP, que vai estar presente no RNA. E o GMP forma GDP, depois GTP, que também vai estar presente no RNA. E o ATP, ele é um ribonucleotídeo. E a partir do ATP, que é um ribonucleotídeo, a gente consegue produzir o desoxirribonucleotídeo. O GTP também é um ribonucleotídeo, que ele no nosso corpo, né, vai formar o desoxirribonucleotídeo, e ambos estão presentes no DNA.
E para a síntese, né, do desoxirribonucleotídeo, a gente tem a enzima ribonucleotídeo redutase, que é ela que vai realizar, né, essa ação. Então, aqui nessa parte, a gente vai ver a síntese de bases pirimídicas, que vão ser necessários dois aminoácidos, o aspartato e a glutamina. A glutamina, ela vai formar o carbamilfosfato, que ele vai se juntar junto com o aspartato. E dessa transformação também, a glutamina ela vai se juntar com o CO2. Então, o aspartato junto com o carbamilofosfato, ele vai dar origem ao carbamilaspartato, que vai dar origem a esse composto, que vai dar origem a esse, que ele vai se juntar com o PRPP e formar esse composto. O PRPP, ele vai perder esses dois P's, e aqui vai entrar a ribose e o fosfato. E aqui tem a saída do CO2, que vai virar o MP, que vira o UDP, que vira o UTP. E aí a gente tem a informação do CTP com a entrada desse NH3, que ele vem da glutamina. Então, o CTP, ele é um ribonucleotídeo e ele vai... Agora eu vou falar então sobre o catabolismo dos nucleotídeos, como que ele ocorre. A degradação dos nucleotídeos vai ocorrer porque esses não vão ser utilizados na via de novo. Então, não vão ter mais utilização no corpo humano, sendo assim, eles podem ser degradados sem problema nenhum. Essa degradação vai ocorrer por meio da hidrólise dos nucleotídeos nos seus componentes primários. Então, quando o ribonucleotídeo sofre degradação, vai formar um ribonucleosídeo. Quando o desoxirribonucleotídeo sofre degradação, a hidrólise, vai formar um desoxirribonucleosídeo. E o fosfato é liberado nessa hidrólise. Porém, eles ainda possuem um açúcar, então pode ainda ocorrer a degradação das bases nitrogenadas, ou da ribose ou desoxirribose e do fosfato. A base nitrogenada, ela é degradada e dá origem a compostos que são divididos entre base nitrogenada púrica e base nitrogenada pirimídica. A base nitrogenada púrica vai dar origem ao ácido úrico ou urato, e a base nitrogenada pirimídica vai dar origem ao CO2 mais a amônia, que vai ser convertida em ureia. Lembrando que esse íon amônia ele deve ser convertido em ureia porque é um composto menos tóxico para o organismo excretar nos rins. A gente divide o catabolismo, então, entre catabolismo de pirimidinonucleotídeos e catabolismo de purinonucleotídeos. Vou começar falando do catabolismo de pirimidinonucleotídeos. Primeiro, a gente vai falar da TMP, que vai ser degradada, perdendo a ribose e o fosfato, e vai virar a base nitrogenada, que é a timina. Essa base nitrogenada, a timina, vai sofrer ação de enzima e vai virar a dihidrotimina, que é uma base nitrogenada também, cíclica, porém perde a sua ligação dupla. Essa dihidrotimina vai sofrer uma quebra e vai deixar de ser uma cadeia cíclica e vai virar uma cadeia aberta. Então, essa dihidrotimina vai sofrer a ação de uma enzima e vai produzir um composto, quando vira cadeia aberta, vai produzir um composto chamado de beta-ureidoisobutirato, que por sua vez, por ação de enzima, também vai ser transformado em beta-aminoisobutirato. Durante essa quebra do composto do beta-ureidoisobutirato para beta-aminoisobutirato, vai ocorrer a liberação de amino, NH3, e CO2. Esse CO2 vai ser eliminado na respiração e o NH3 vai ser encaminhado para o ciclo da ureia. Nisso vai ocorrer a conversão do grupo amônio e outros compostos em ureia. Esse beta-aminoisobutirato vai produzir outros compostos que vão ser encaminhados para o ciclo de Krebs, produzindo mais gás carbônico, CO2. Agora a gente vai falar do pirimidinonucleotídeo CDP, que é um difosfato, que vai sofrer ação de enzima e vai perder um grupo fosfato, virando CMP, monofosfato. Esse CMP, que é monofosfato, vai sofrer uma quebra também, e vai liberar a ribose e o outro fosfato que tinha, formando então a citosina, que é uma base nitrogenada. Essa citosina vai sofrer ação de uma enzima virando uracila. A uracila também vai sofrer ação de uma enzima virando dihidrouracila. Ainda é uma base nitrogenada, um composto cíclico. Essa dihidrouracila vai sofrer ação de enzima e vai virar uma cadeia aberta, virando ureidopropionato. Esse ureidopropionato também vai ser quebrado, sendo transformado em betalanina. Nessa quebra vai ser liberado o CO2, que é liberado na respiração, e o NH3, que vai participar do ciclo da ureia também. Essa betalanina vai sendo quebrada em mais
Sendo assim, a ureia é considerada o principal produto de excreção do metabolismo nitrogenado, dos aminoácidos e das bases pirimídicas. Agora eu vou falar do catabolismo dos purinonucleotídeos. Primeiro a gente tem o AMP, que é adenino monofosfato, tem um fosfato então, ela vai ser quebrada por ação de enzima e vai ser transformada em adenina, tendo assim a liberação de ribose mais fosfato. Essa adenina, que é a base nitrogenada, vai sofrer ação de enzima e vai virar hipoxantina. Essa hipoxantina vai sofrer ação da xantina oxidase, que é uma enzima, e vai virar a xantina. A xantina também vai sofrer ação da xantina oxidase, sendo convertida em urato. Mas no mapa metabólico, esse urato possui o OH, então é ácido úrico. Se essa hidroxila perder um oxigênio, aí a gente tem um urato, mas como tem o OH, é ácido úrico. Agora eu vou falar da GMP, que é guanina monofosfato. Essa GMP vai ser quebrada em uma base nitrogenada, que é a guanina. Nessa quebra vai ocorrer a liberação de ribose mais fosfato. Essa guanina, por ação da enzima guanase, vai ser convertida em xantina. E a xantina, por sua vez, vai sofrer a ação da xantina oxidase, dando origem ao ácido úrico. Esse ácido úrico, ao ser produzido, ele possui um pH em torno de 7,4, mas ele vai desprotonar no meio fisiológico, virando urato. Como o meio onde o urato está tem sódio, forma o urato de sódio, e vai ocorrendo a deposição desse urato, formando cristais de urato, que é o que a gente conhece como gota. Então, a gota é ocasionada pela deposição de cristais de urato, e não de ácido úrico. Então, primeiro a gente tem aqui a TMP, que é o timina monofosfato, que vai ser quebrada na base nitrogenada timina. Essa timina vai ser transformada em ditrotimina. Nisso, o beta-ureidoisobutirato vai ser quebrado por ação de enzima em beta-aminoisobutirato. Nessa quebra, vai ocorrer a liberação de NH3, que vai para o ciclo da ureia para converter a amônia em ureia. E esse CO2 aqui, ele é liberado na respiração. O beta-aminoisobutirato ele vai ser quebrado em outro composto, sendo quebrado esse composto em metil malonil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs para produzir mais CO2. Eu representei aqui, mas ele vai aqui para o ciclo de Krebs e produz mais CO2. Esse é o ciclo de Krebs. Agora, então, falando da base nitrogenada pirimidina CDP, que é citosina difosfato, ela vai ser quebrada, então, em um monofosfato, então perde um fosfato aqui na quebra. Esse monofosfato, CMP, vai ser quebrado também, perde o outro fosfato e o açúcar, e vai ser transformado na base nitrogenada citosina. Essa citosina vai ser quebrada por meio de enzima em uracila também. Essa uracila vai ser quebrada também em dihidrouracila, que vai ser quebrada em ureidopropionato, que vai ser quebrada em betalanina. Nessa quebra de ureidopropionato para betalanina, libera CO2 e NH3 também. O NH3 vai para o ciclo da ureia e o CO2 é liberado na respiração. Essa betalanina é quebrada em outros compostos que também vão ser transformados em metil malonil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs para produzir mais CO2. Agora, o catabolismo dos purinonucleotídeos, a gente tem o AMP, que é adenino monofosfato, que é quebrada na base nitrogenada adenina. Nessa quebra tem a liberação de ribose mais fosfato. Essa adenina, por sua vez, vai ser quebrada na hipoxantina. Essa hipoxantina, por ação da enzima xantina oxidase, vai ser quebrada em xantina. A xantina, pela ação dessa enzima também xantina oxidase, vai ser transformada em urato. Aqui no mapa, tá como o nome de urato, mas ele é ácido úrico, porque ele contém a hidroxila, tá? Então, é ácido úrico. Se não tivesse o oxigênio da hidroxila, seria urato. Agora, o GMP, que é guanina monofosfato, ela é quebrada na base nitrogenada guanina, ocorrendo a liberação de ribose mais fosfato. Essa guanina sofre a ação da enzima guanase, que vai ser transformada em xantina. A xantina sofre a ação da xantina oxidase, que também é transformada em urato, que no caso é o ácido úrico, que é porque contém o OH.